Estamos aqui com a professora Juliana Lira. Ela é professora de filosofia aqui do Colégio Pedro II da Tijuca, que faz parte do coletivo feminista Maria Bonita. E a gente está aqui para o trabalho que te move, que o nosso movimento é o LGBT, e a gente fez algumas perguntas para ela dar uma ideia do que se trata esse movimento. Então, a primeira pergunta é: o que representa para o movimento LGBT a manutenção de ideais conservadores e discriminatórios no cenário político e na sociedade que dificultam a luta contra a homofobia e geram intolerância e preconceito em relação à comunidade LGBT? Bom, eu quero agradecer muito o convite de vocês. É um trabalho muito bacana, super importante, não apenas para a formação de vocês, mas para a formação da escola, da comunidade escolar. Enfim, acho que é uma experiência muito rica para todo mundo que faz parte da produção desse trabalho, mas também para quem faz parte da plateia desse trabalho. Você perguntou o que representa a manutenção dos ideais conservadores e discriminatórios que geram a intolerância, né? A manutenção desses ideais representa a manutenção de uma sociedade opressora, né, que exclui a diversidade e que, nesse sentido, produz violência. Então, esses ideais precisam ser combatidos porque eles forjam uma sociedade dividida em dois grupos, né? O grupo dos privilegiados, né? E o grupo que é constituído por vários, na verdade, né? O grupo dos privilegiados e os grupos socialmente vulneráveis, que ficam à mercê da violência cotidiana. E aí, bom, o caso mais recente, chocante, né, foi justamente o fuzilamento de 50 pessoas numa boate gay nos Estados Unidos, em Orlando. Então, o combate a esses ideais é a garantia de uma vida pautada pela diversidade, né? É a garantia de uma vida digna, né? É a garantia do direito à vida. É uma luta que antes de mais nada, se coloca nesse lugar de resistência, né? E que vem conquistando já uma série de direitos ao longo das últimas décadas, mas que enfrenta, sobretudo no campo, né, político, enfrenta posições da bancada evangélica, que permanece repetindo falas que já estão muito nítidas quanto ao seu caráter violento e opressor, né? Mas essas pessoas permanecem ali impondo as suas políticas públicas, fazem propostas, né, que são discriminatórias, num desrespeito completo à pessoa humana, que tem o direito de existir da maneira que não pode ser cerceada desse direito. A segunda pergunta é: qual é a importância da representatividade LGBT na política, na literatura e nas produções de entretenimento, incluindo filmes e novelas? Se nós pensarmos que somos pessoas através de outras pessoas, né, que é um pouco a ideia do Ubuntu, que é própria da cultura de alguns povos africanos, que é justamente a percepção do outro como algo que me constitui, né? Então, se a gente cresce num mundo que tem referências estritamente heterossexuais, em que o padrão de beleza é branco, né, em que o símbolo de expressão e participação política está no homem, né? E aí a pessoa negra, a mulher, a pessoa homossexual, bissexual, né,
não estão representados, o que acontece é uma experiência de exclusão, né? É uma experiência de não participação, é uma experiência de dor. São os anormais, né? Aqueles que não estão em alinhamento com o habitual, com o esperado, com o familiar, aqueles, portanto, que para participarem para terem uma sociabilidade, para participarem da sociedade, precisam sofrer algum tipo de ajuste, de adequação, precisam ser normalizados, né? Então, quando a gente se une para enfrentar esse tipo de discriminação, esse tipo de política, né, essa relação de opressão, a gente se une para destruir uma cultura, que é uma cultura homofóbica. E então o combate a uma cultura também se faz pelas imagens que nós recebemos cotidianamente, né? Se as imagens de referência para a constituição da nossa compreensão de mundo são imagens de pessoas heterossexuais, isso precisa ser atacado, né? Isso precisa ser modificado. Nós precisamos que as imagens que constituem um modo nosso, né, de compreensão de mundo sejam imagens que retratem a diversidade. Então, é importante para uma criança que está descobrindo sua sexualidade, né, que vai entrar na adolescência e vai perceber que não está alinhado com a cultura heterocentrada, que ela possa perceber que existem imagens que dizem respeito à sexualidade que talvez seja dela, né, que são pessoas do mesmo sexo numa relação afetiva. Esse convívio, ele gera uma ambiência de acolhimento, né? Não se sente excluído nem nada. Não se sente excluído, ele está acolhido, porque aquilo que ele está ali também na composição das imagens. Isso é verdadeiro tanto no que diz respeito à luta de gênero, quanto no que diz respeito à luta contra o racismo. Existir num mundo onde as imagens sejam expressões da pluralidade que nos constitui. Muitas vezes, quando homossexuais são representados na TV e no cinema, são apresentados de forma cômica, com personagens caricatos e estereotipados, buscando uma maior aceitação do público mais conservador. Para, bofe desmancha prazeres, não gostou? Deita na BR. Geralmente, esses personagens são banalizados para causar divertimento com situações constrangedoras e excêntricas. Perguntamos para a Juliana sua opinião sobre o assunto. Confira. Essa é uma excelente observação, porque justamente isso não é representação. Isso é um desserviço, né? Isso é produzir uma caricatura palatável, né, pelo riso e que, por fim, ridiculariza a existência dessas pessoas, né? A Chimamanda, que é uma feminista nigeriana, ela tem um vídeo muito maravilhoso que fala os perigos de uma história única. E é justamente isso, né? O tipo engraçado e tal, ele acaba sendo a história única do homossexual, né? Porque é essa imagem a que é divulgada, né? Então, se você vê um tipo divertido, né, ali meio ridículo, se você vê um heterossexual aí, você não imagina que todo heterossexual é assim. Por quê? Porque existe uma diversidade de representações da heterossexualidade, né? Agora, se não há essa extensão de representação da homossexualidade, a gente acaba colando, né, associando, socialmente isso funciona assim, né? O senso comum vai associar aquele tipo divertido
a homossexualidade. E aí é a história única que, por fim, prejudica essa noção mesma de representatividade. Agora vamos para a terceira pergunta. Quais direitos humanos dos homossexuais são constantemente violados em razão do preconceito e da intolerância presente na sociedade e na legislação? O direito à vida. A quantidade de pessoas que são assassinadas porque são homossexuais, bissexuais, é imensa. Já li recentemente que 160 mais ou menos já foram mortos até agora, nesse ano, só nesse ano. E é um número assustador. Assustador. Uma vida plena inclui a possibilidade de ir e vir e sem medo. Né? Inclui não ser discriminado por orientação sexual. Nós estamos falando de coisas que são muito básicas, né? Que é a possibilidade de viver e depois viver sem medo. Desde a expressão da sua afetividade em espaços públicos, até as relações de assédio em ambientes de trabalho, as inúmeras piadinhas que são feitas, né? A especulação sobre a sua vida sexual. É muito elementar mesmo o que a gente está falando, né? A gente está falando de coisas que é respeitar, repito, né? A vida, respeitar a integridade, né? Respeitar, portanto, a alteridade, enfim. Quarta pergunta. Como devem ser debatidas as questões de gênero e homossexualidade nas escolas através da educação? Deve ser debatido como? De maneira sistemática, permitindo que as falas sejam acolhidas. Isso significa garantir um ambiente respeitoso, né? Então, por exemplo, nas minhas aulas, eu faço muita questão de enfatizar um princípio básico da nossa Constituição, que é: discursos de ódio não podem habitar o espaço público. Então, nenhuma fala homofóbica, LGBTfóbica, nenhuma fala racista, misógina é permitida no espaço público, né? Então, a liberdade de expressão, ela tem um limite, que é ferir a dignidade humana. Até para que os grupos que são socialmente vulneráveis, por exemplo, o grupo LGBT, possam ter confiança no debate. Então é importante, muito importante, garantir um ambiente seguro para que esse debate ocorra, né? Seguro não quer dizer apenas que a gente vai garantir a integridade física dos alunos. Não. Seguro quer dizer que seja um ambiente de confiança desses grupos que são vulneráveis. Então, eu responderia isso assim, imediatamente, né? De modo sistemático e seguro. Nossa quinta e última questão é: na sua opinião, de que modo trabalhos como o nosso contribuem para a divulgação das pautas do movimento LGBT? Contribui bastante, né? Assim, contribui de maneira muito bacana. Esse projeto, ele tem esse aspecto que é um diferencial frente a outras pesquisas que são feitas, né, a respeito desse tema, e de outros temas, como o feminismo, né, o movimento sem terra, etc., que é o contato com o militante, né? Então, não são professores falando de uma realidade que não é a deles. São pessoas falando daquilo que elas experimentam. E isso é muito bom. Então, tem um filósofo chamado Heidegger que ele diz o seguinte... da importância da experiência para o pensamento. Que ele diz que ninguém aprende a nadar lendo manual de natação, né? Nadar é uma experiência que você só tem nadando, né? E nesse sentido, se você vai ouvir um relato de alguém que aprendeu a nadar, ou sabe o que é nadar, porque leu um texto, ou vai ouvir um relato de alguém que aprendeu a nadar porque nada, né? Existe aí uma diferença na qualidade das informações que serão
pronunciadas, né? Então, esse trabalho tem esse aspecto que é muito bom, que é muito produtivo, que é ouvir o militante, saber dele quais são as suas motivações, suas experiências pessoais e mais, assim. Tem também um aspecto que é determinante, que é o protagonismo. Quem deve ter protagonismo nessas lutas são as pessoas que sofrem as opressões, né, relativas a cada uma das lutas que a gente está falando, né? E aí o trabalho dá voz a essas pessoas é aquele aspecto que eu falei antes do combate à cultura, com as suas sistemáticas cotidianas, articuladas, né, que envolvem todas as pessoas que fazem parte daquela cultura, né? Então, parabéns. Obrigada, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Separando esse tempo pra gente.